Vamos ficar de pé? Vamos orar nessa manhã, começar o nosso 9º dia do jejum, as portas abertas, amém? Essa semana é semana de milagres, o Senhor já está fazendo milagres nas nossas vidas, amém? Amém. Vamos orar nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, queremos mais de Ti, estamos aqui porque de fato nós declaramos no mundo espiritual e diante do mundo natural que nós dependemos do Senhor, que nada somos sem Ti. Estamos aqui para declarar a nossa total dependência do Senhor em tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos de Ti. Por isso vem nessa manhã, vem sobre nós, que a nossa fraqueza nessa manhã possa atrair a força do Senhor, que nós sejamos cheios da Tua graça, cheios da Tua vida, cheios da Tua unção. Vem sobre nós nessa manhã, no nome de Jesus nós Te adoramos, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está operando milagres no nosso meio nesses dias, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor nessa manhã, todo o nosso coração. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diga isso, Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do
mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Ele abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu nome sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe
da paz, nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Nem no mar, nem no mar, nem na terra, nem no céu, não existe outro igual a ti. Eu poderia procurar, mas não iria encontrar, Senhor, outro igual a ti. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Será que por um momento você pode fechar os seus olhos e começar a erguer o nome do Senhor? Começar a declarar a Ele palavras de exaltação, palavras de louvor. Feche seus olhos nessa hora. Exalte o nome do Senhor. Diga a Ele que não há outro como Ele. Exaltamos nessa manhã. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu.
pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Pra sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Pra sempre. Honra, glória, força e poder. 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 Aleluia. Sabe quando nós louvamos, nós ativamos a chave de Davi na nossa vida. Sabe, o diabo ele faz tudo para tirar o louvor dos nossos lábios. Paulo e Silas, depois de terem apanhado, depois de terem, ficado nus em praça pública, depois de terem sido envergonhados, foram lançados no cárcere inferior, o cárcere mais baixo. E naquela época não existia rede de esgoto. Então, o cárcere mais baixo, onde ficavam os presos, os piores presos. Então, as pessoas faziam as suas necessidades na parte de cima e escorria para a parte de baixo. Depois de ter apanhado, sofrido injustamente, estarem com as costas cheias de vergões, cheio de feridas, de chagas abertas, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles louvaram ao Senhor. À meia-noite, eles começaram a louvar ao Senhor. E quando eles louvaram ao Senhor, a Bíblia diz que a porta da cadeia foi aberta. Sabe, quando nós louvamos ao Senhor, a chave de Davi é ativada e portas são abertas na nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso que portas sejam abertas na minha vida. Sabe, às vezes a gente olha para o outro e pensa, não, o outro não tem luta, né? O outro, não, a vida do Marcos é uma maravilha, né? Tá tudo bem. Você acha que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Você pensa que o outro não tem problema, né? Essa noite eu acordei, não sei nem que hora era, mas eu acordei e comecei a pensar, minha cabeça começou a pensar, né, de portas que eu preciso que sejam abertas para mim. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou louvar a Deus, eu vou louvar ao Senhor, porque quando eu louvo o Senhor, a porta da prisão, a porta da cadeia, a porta é aberta para mim. A
Amém? O suprimento vem, o socorro vem, a ajuda vem, o Senhor manda a liberdade, a libertação. Então quando nós louvamos ao Senhor, o milagre acontece. Não perca isso. Esses são dias de portas abertas, mas são dias de nós ativarmos a chave de Davi. E a chave de Davi é louvar em todo o tempo. Louvar quando tudo está bem é fácil. Você dá uma festa no dia da sua promoção é fácil. Sabe, você preparar um discurso no dia da formatura é fácil. Quero ver você preparar um discurso de louvor e adoração e honra ao nome do Senhor no dia da luta, no dia do problema, no dia da dificuldade. É nesse dia que o Senhor se inclina os ouvidos dele para ouvir o que você vai dizer. O que você vai dizer no dia mau? O que você vai dizer no dia mau? Sabe, para que nós tenhamos o milagre, preciso ter uma ocasião. Mas quando chega a ocasião do milagre, em vez de nós louvarmos, o que nós fazemos? Reclamamos. Não pode, como é que está acontecendo isso comigo? Justo comigo, por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Por que que o fulano age assim comigo? Por que que o Beltrano me trata mal? Por quê? Por que que eu não sou reconhecido? Por que que eu não sou promovido? Por que que o meu salário não aumenta? Por quê? Por quê? Por quê? E aí nós começamos a murmurar, sabe? Mas quando nós decidimos louvar, em meio às circunstâncias, o milagre acontece. Amém? Pode se assentar onde você está. Vamos fazer a nossa leitura do nosso 9º dia de jejum. Vem aqui, Maiara. Amém. A chave de Davi. Quando estiver cercado por todos os lados e parecer não haver escape, louve ao Senhor. E uma porta será aberta diante de você de forma sobrenatural. Amém? Em Apocalipse 3:7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. No ano das portas abertas, precisamos aprender sobre a chave de Davi. O fato de ser chamada chave de Davi é algo que devemos entender. A vida de Davi foi claramente caracterizada por ações de graças, louvor e adoração. Não podemos falar de Davi sem falar dos salmos de adoração e do tabernáculo que ele edificou em Jerusalém, que ficou conhecido como tabernáculo de Davi. Quando o povo entrou na terra de Canaã, o tabernáculo foi levantado em Gilgal. Depois de Gilgal, ele foi levado para Siló. De Siló, o tabernáculo ficou em Gibeon, até que o templo foi construído. Entretanto, nos dias em que o tabernáculo estava em Siló, a arca foi levada pelos filisteus e nunca mais voltou para o tabernáculo. Depois que ela voltou dos filisteus, ficou 20 anos na casa de Abinadab, e depois 3 meses na casa de Obed-edom. É nesse momento que Davi entra em cena e leva a arca para Jerusalém e a coloca no tabernáculo que ele levantou em Sião. A arca simboliza o próprio Senhor Jesus e a sua presença no meio do seu povo. Davi levantou outro tabernáculo em Jerusalém e colocou ali a arca, de maneira que os sacrifícios e rituais aconteciam diariamente no tabernáculo. Mas a presença de Deus estava em Sião. O tabernáculo sem a arca simboliza o cristianismo religioso, sem a presença de Deus. Mas o tabernáculo de Davi nos fala daqueles que genuinamente adoram o Senhor e vivem um relacionamento com o Pai por meio de Cristo. O tabernáculo de Davi é um tipo da igreja no Velho Testamento. Nós somos o tabernáculo de Davi que foi restaurado. Em Atos 15:16 diz: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. No tabernáculo de Davi não havia sacrifícios, mas adoração contínua com música, louvor e ações de graças. Durante as 24 horas do dia, os sacerdotes e levitas se revezavam adorando o Senhor diante da Arca da Aliança. Evidentemente,
A chave de Davi é algo que está relacionado com louvor e adoração. Quanto mais louvamos e adoramos o Senhor, mais Ele usa a chave de Davi em nossa vida. Davi descobriu que sempre que ele passava por tribulações ou era atacado pelo inimigo, quando ele começava a adorar com os salmos, imediatamente o Senhor lhe dava vitória. Quando ele se via cercado por todos os lados e parecia não haver escape, ele louvava ao Senhor e uma porta era aberta diante dele de forma sobrenatural. Vamos ver como Davi enfrentava suas lutas e problemas e como o Senhor usava a chave para abrir portas diante dele. Não importa qual o seu problema, o que você precisa é de portas abertas. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. As Escrituras revelam que quando enfrentava problemas, ele adorava o Senhor com salmos e hinos, em vez de chafurdar na derrota e ficar tateando nas trevas. Ele olhava para o céu e erguia sua voz ao Rei dos Reis. Salmo 3. Escolha descansar no Senhor. Davi já estava no fim de sua vida quando Absalão, seu filho, tentou usurpar o trono de Israel. Ele poderia ter escolhido retalhar, enviando suas tropas leais, mas não tinha um coração para pelejar contra o seu próprio filho. Assim, ele decidiu fugir de Absalão, a quem ele amava profundamente. Ele estava com o coração partido e cheio de angústia. Ele estava arrasado pela traição do próprio filho. Todavia, em vez de mergulhar na amargura e autopiedade por causa da tribulação, ele cantou ao Senhor um cântico de adoração no Monte das Oliveiras. Em 2 Samuel 15, 30 ao 31. Salmos 3, 3 ao 4. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Enquanto Davi adorava o Senhor, as circunstâncias ao seu derredor foram mudadas para o seu bem. Deus fez com que os conselheiros de Absalão ficassem desnorteados. Algumas pessoas pensam que quando estão adorando, elas estão dando alguma coisa a Deus. A verdade é bem o contrário. Enquanto adoramos, Ele é quem nos dá coisas, liberando sua sabedoria, graça e vida sobre nós. Deus não precisa da nossa adoração. Ele possui milhares de anjos que o adoram continuamente de forma perfeita. Deus não é um megalomaníaco que exige que declaremos o quanto Ele é maravilhoso. Ele não depende de nós para ser Deus. A adoração é apenas uma resposta do nosso coração ao amor dele por nós. Quando contemplamos e conhecemos sua graça e amor insondáveis, somos irresistivelmente atraídos para a sua presença. E enquanto adoramos, algo sobrenatural acontece. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Muito antes de o inimigo roubar a sua vitória, ele rouba sua canção. Antes de arrancar sua alegria, ele cala seu louvor. E muito antes que perceba, você se torna crítico, pessimista, depressivo e mal-humorado. Não permita que o diabo tenha êxito. Deixe que o louvor do Senhor esteja continuamente em seus lábios e o seu coração esteja sempre consciente da sua presença. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam numa cadeia, presos por causa do Evangelho. À meia-noite eles cantavam hinos ao Senhor e enquanto louvavam, as cadeias se abriram. Porque aquele que tem a chave de Davi abriu todas elas. Em Atos 16, 26 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Salmo 34. Escolha adorar o Senhor. O Salmo 34 foi escrito quando Davi estava na caverna de Adulão. Ele escreveu um dos seus salmos mais poderosos durante um dos tempos mais difíceis da sua vida. Na introdução do salmo, há uma explicação dizendo que Davi o escreveu quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque. Vamos entender o contexto desse salmo. Davi estava fugindo com medo de Saul e, surpreendentemente, foi se refugiar em Gate.
Você deve se lembrar que Golias era exatamente dessa cidade. Agora Davi estava numa situação tão caótica que ele foi buscar refúgio justamente junto ao rei de Golias. Que situação triste. Quando Davi chegou a Gate, os servos do rei o reconheceram como aquele que havia derrubado Golias. Então eles disseram ao rei: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Ouvindo isso, Davi se teve muito medo do rei de Gate. A Bíblia nos diz então que ele mudou o seu comportamento e, fingindo ser louco, agarrava-se nas portas e deixava correr saliva pela barba. Por causa disso, o rei de Gate o mandou embora. Você consegue imaginar o estado mental de Davi nessa situação? O campeão de Israel estava se arrastando no chão, babando como um doido. Então a palavra de Deus diz no versículo seguinte que Davi saiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, 1 ao 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Agora que você compreendeu o contexto de Salmo 34, veja o que Davi ministrou ao Senhor dentro da caverna. Ele poderia se esconder ali, cheio de autopiedade e condenação, mas em vez disso, louvou ao Senhor. Salmos 34, 1 ao 4. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. E todos, a uma, lhes exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi escolheu não ser derrotado pelas suas circunstâncias. Ele decidiu bendizer o Senhor em todo o tempo. Não apenas em tempo de bonança, mas acima de tudo em tempos de aflição. Ele entrou na caverna em desespero, mas algo aconteceu enquanto ele adorava o Senhor. Não apenas ele foi transformado, mas também os homens que estavam com ele. O texto diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Ele certamente encorajou esses endividados e amargurados de espírito a cantar o verso 3 do Salmo 34. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhes exaltemos o nome. Por causa disso, cumpriu-se no verso 5 que diz que eles contemplaram o Senhor e foram iluminados. Aqueles homens foram transformados de glória em glória, porque contemplaram o Senhor enquanto Davi adorava. Depois disso, eles se tornaram os valentes de Davi, matadores de gigantes, e foram fiéis até o fim. Davi tinha em seu exército de homens especiais. O principal deles era Josebe-Basebete, que agitou sua lança contra 800 homens e os feriu de uma só vez. O outro era Eleazar. Este era valente e em batalha lutou contra os filisteus até sua mão ficar grudada na espada. O terceiro era Samá. Certa vez ele se colocou no meio de um terreno cheio de lentilhas quando Israel fugia dos filisteus e feriu sozinho todos eles. Por causa dele, o Senhor realizou grande vitória naquele dia. No mesmo princípio hoje, quando escolhemos adorar o Senhor, não podemos evitar ser transformados. Você pode começar como um endividado e amargurado, mas terminará como um valente do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Espero que você tenha pegado o espírito dessa leitura, né? Que quando nós adoramos o Senhor, nós somos abençoados. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos iluminados, somos transformados. Então Davi, no pior momento da sua vida, ele adorou o Senhor. Ele escolheu adorar o Senhor.
E o Senhor trouxe para ele homens amargurados, homens endividados, né, homens que estavam com a vida toda bagunçada, mas eles se tornaram os valentes de Davi. Sabe de uma coisa? Davi, quando ele saía para a batalha, quando ele saía para a guerra, quando ele saía em caravana para uma guerra, ele nunca voltou derrotado. Davi é um homem que tipifica Cristo. Davi nunca foi derrotado. Davi nunca sofreu nenhuma derrota. Sabe, quando nós adoramos o Senhor nos dá as ferramentas que nós precisamos para sermos vitoriosos em todas as nossas batalhas. Amém? Vamos ficar de pé onde nós estamos. Essa semana é semana de milagres. Hoje eu estava lendo João capítulo 11. E nós estamos, quando estão lendo o Evangelho de João? Te encorajo a ler João, né? O Evangelho de João, né? São 21 capítulos e nosso jejum é de 21 dias. Quando terminar o jejum, nós teremos lido todo o livro de João. Hoje eu estava lendo João capítulo 11, né? E Deus me fez lembrar de algo. Quando eu cheguei em Goiânia em 1993, se eu não me engano, em 1994, a minha irmã mais velha, que já morava em Goiânia, que foi quem trouxe nós para Goiânia, né, que foi a porta que Deus usou para trazer a gente para Goiânia, para vir lá do Mato Grosso para Goiânia, ela tinha um problema no coração, né, uma doença chamada síndrome de Marfan, né, e ela precisou fazer uma cirurgia. A válvula do coração dela estava muito fraca, ia se romper, né, e ela precisou fazer uma cirurgia que serra a pessoa ao meio, né, abre a pessoa, tira o coração, coloca um coração artificial, né, enquanto se instala uma válvula, né, diferente, depois volta o coração para dentro. Isso há 30 anos atrás, né? Hoje a medicina está mais evoluída, mas há 30 anos atrás, quando se falava de arrancar o coração do peito, ela morreu, acabou, né? Está morta. E eu fui orar, eu lembro que eu fui orar, falei, Senhor, vou orar, né? Vou orar por ela. E o Senhor me levou justamente nesse texto, né? E eu falei para ela na época, né, no texto de João capítulo 11, quando Lázaro, né, adoece, e vieram avisar Jesus, e Jesus diz, né, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, né? E eu cheguei nela e falei, olha, eu estava orando por você, Deus me levou esse texto, né, e você não vai morrer. E de fato ela não morreu na cirurgia, e ela já fez outra cirurgia depois. Aquela válvula que ela colocou também não aguentou muitos anos, ela precisou colocar uma outra válvula, né? E eu acredito que ela pode morrer de outra coisa, mas desse problema ela não vai morrer, porque a Bíblia diz, o Senhor disse, né? Essa doença não acabará em morte. Essa semana é semana de milagres, sabe? A ênfase dessa semana é milagres. Para que aconteça um milagre, você precisa de uma situação de milagre. Quantos aqui precisam de um milagre? Você precisa de um milagre de fato na sua vida, sabe? Para você precisar de um milagre, você precisa de uma situação de morte, uma situação muito adversa. Mas o problema nosso é que quando chega a situação adversa, em vez de nós fazermos como Davi, louvar, nós reclamamos. Então não reclame, vai orar, vai louvar o Senhor, vai bendizer o Senhor, vai contemplar o Senhor, porque quando você contempla Ele abre uma porta para você. Amém? Então que você possa, de fato, nesses dias, perceber a movimentação do Senhor em sua volta. Sabe, o pastor Luiz pregou uma palavra na nossa convenção e disse, né, que quando Deus está fazendo algo, o diabo percebe, porque o diabo ele não é onisciente como Deus, onipresente e onipotente, mas o diabo ele consegue perceber a movimentação dos anjos, porque o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural, né? Então quando Deus, né, quando Jesus ia nascer, né, o diabo sabia que Jesus estava ali para nascer, e os magos vêm até Herodes, né, e falam, nós viemos visitar o rei. Aí Herodes fala para eles, vocês vão, adorem o rei, quando vocês voltarem, vocês passem por aqui, me falem, que eu também quero ir lá adorar o rei. Não queria adorar nada, né? Queria matar Jesus, né? E aí quando eles vão lá e adoram Jesus, né, a Bíblia diz que eles tiveram um sonho, e um anjo fala para eles que não era para eles voltar pelo caminho de Herodes, mas era para eles voltarem por outro caminho. E Herodes ficou furioso e mandou matar todas as crianças naquela região de 2 anos para baixo. Todo menino homem, né, de 2 anos para baixo foram todos mortos naquela região. Aí nós olhamos e vemos só as crianças mortas e falamos, aí, ó, o diabo está agindo, Deus não age, Deus não está fazendo, olha aí o tanto de criança que morreu, né? Onde está Deus? Cadê Deus nessa situação? Mas Deus já tinha agido primeiro, o Salvador já havia nascido, amém? Então o Senhor está agindo. Quando a coisa fica ruim, é porque o Senhor está fazendo algo bom, o diabo percebe e ele traz a maldade dele.
Então, quando nós adoramos o Senhor, contemplamos o Senhor no meio de situações ruins, aí Deus faz um milagre. Amém? Pega a sua ficha, vamos orar. Tem ceia hoje? Tem. Vamos orar então, pega a sua ficha, vamos orar rapidamente pelos nossos alvos. Coloque os seus alvos diante do Senhor. Você está orando nesses dias? Você escreveu os seus alvos? Você falou para o Senhor o que você quer nesses dias? Se prepare, o milagre vai acontecer. Quando você ora, o Senhor está ouvindo a sua oração e Ele vai atender a sua oração, porque aquele que pede recebe, é o que bate, se abre, é o que busca e encontra. Pai, nós oramos nessa manhã, entregamos a Ti os nossos alvos, entregamos a Ti os nossos pedidos. Pai, que cada um desses alvos que nós temos colocado diante do Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Nós pedimos, age a nosso favor, vai à nossa frente, abre portas. Nós oramos, esse é o ano das portas abertas, abre portas. Nós não sabemos como, mas nós sabemos que o Senhor vai fazer. Sabemos que o Senhor vai fazer, por isso age cada um desses pedidos, abre portas, quebra cadeias, desfaça muralhas, barreiras, impedimentos. Nós comandamos agora contra toda a obra do diabo que tem impedido a bênção de chegar às nossas mãos. Caia por terra agora, no nome de Jesus. Quebramos toda a prisão, quebramos toda a algema, quebramos todo impedimento, tudo aquilo que o diabo traz para impedir a bênção, a prosperidade, o milagre, a vitória do povo de Deus. Nós declaramos que é quebrada, é destruída. Amaldiçoamos agora toda língua que se levanta contra nós. Nós a condenamos em juízo em nome de Jesus. Nós declaramos que nós somos abençoados, benditos, filhos amados. Nós declaramos que nós já temos tudo isso que nós estamos orando, tudo aquilo que nós estamos colocando diante de Deus, segundo a sua vontade. Nós as receberemos na hora certa, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Erga a sua ficha, fala comigo nessa manhã. Eu creio que o meu Deus é o meu Pai, que me ama e que tem prazer em me abençoar. E eu declaro que eu sou filho amado, abençoado, agraciado, favorecido. E eu profetizo que todos esses pedidos, todos esses alvos de oração são meus. Eu os tenho. Eu estendo agora o braço da fé para me apropriar de cada um deles. Eu declaro, no nome de Jesus, que todo impedimento de Satanás é quebrado, é desfeito, é destruído nessa manhã, no nome de Jesus. Esses alvos são meus, em nome de Jesus. Pega a sua ficha de oração de concordância pelas pessoas pelas quais você está orando. Fala o nome dessas pessoas aí. Fala, Senhor, o Senhor é poderoso para mudar, para transformar a vida delas. Pai, nós oramos nesse momento por essas pessoas. Oh Espírito Santo, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Trabalha nessas vidas. Eu estou orando por essas 3 pessoas. Trabalha nessas vidas. Espírito Santo, convence eles de que eles estão no pecado, de que esse mundo será julgado e o juízo de Deus será derramado sobre esse mundo, sobre aqueles que não têm Cristo Jesus, não estão debaixo de Cristo Jesus. Convence, Espírito Santo, convence. Pai, nós oramos nessa manhã quebrando todas as forças do diabo, tudo aquilo que prende, todo espírito de cegueira, todo espírito de religiosidade, todo engano do diabo, tudo aquilo que vem para prender essas vidas no engano. Nós declaramos que é quebrado, é desfeito agora no nome de Jesus. Nós oramos ministrando ao coração dessas pessoas necessidade de Deus. Eu declaro que esses são dias onde elas vão precisar, elas vão invocar a Deus e serão atendidas pelo Senhor, terão uma experiência espiritual, Senhor, com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que as circunstâncias que cercam essas pessoas possam levá-las a ouvir o Evangelho da Graça, a ouvir a respeito da salvação, a ouvir a respeito do Senhor Jesus. Esses são dias em que eu as visualizo servindo o Senhor na vida da igreja, em nome de Jesus. Fala comigo nessa manhã. Eu creio que o Senhor quer salvar essas pessoas. Por isso, em concordância com o meu Deus, com o meu Pai, eu profetizo que essas pessoas terão a experiência do novo nascimento, serão mudadas, transformadas, livres, libertas. E eu declaro que toda algema, toda prisão,
toda cadeia que prende essas pessoas é quebrada agora. E eu declaro: Satanás, em nome de Jesus, solta essas pessoas. Elas são livres agora para servir o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos participar da ceia. Todos já pegaram os seus elementos? Amém? Quando você come do pão, você está comendo saúde para o seu corpo. Esse pão, ele é apenas um pão, mas ele simbolicamente representa o corpo de Cristo. Quando você come do corpo de Cristo, você come saúde para você. Pega o seu pão, fala comigo nessa manhã. Eu declaro que esse pão é o corpo de Cristo, que foi rasgado, ferido naquela cruz, em meu favor. Por esse pão, eu declaro que eu tenho saúde no meu corpo. Eu declaro: no corpo de Cristo não há enfermidade. E ao ingerir esse pão, eu estou ingerindo a saúde de Cristo para a minha vida, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, fala comigo nessa manhã. Eu declaro que esse cálice é o sangue de Jesus, que foi derramado ali no Calvário, em meu favor. Por este sangue eu tenho acesso ao trono da graça. Por este sangue eu sou aceito. Por este sangue a minha oração é ouvida. Por este sangue eu declaro que não há sobre mim mais nenhuma acusação e condenação. Por este sangue eu sou totalmente perdoado, livre, restaurado, regenerado. E eu profetizo que ao tomar desse cálice, eu sou um com os meus irmãos, faço parte da família. Meu Deus é o meu Pai e nós somos um em Cristo Jesus. Participa do pão e do cálice nessa manhã. Aleluia. Vamos dar um grito de guerra? Tem a nossa confissão. Estava esquecendo da nossa confissão. Ainda bem que o Josué, nosso secretário eficiente, não deixou eu passar em branco. Aleluia. Abra aí a sua confissão. Nono dia, João capítulo 9, versículo 25 diz assim: Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Vamos confessar todos juntos? 1, 2, 3. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu era cego e agora vejo. O Senhor abriu os meus olhos e hoje eu posso ver que sou filho de Deus. Eu posso ver que sou amado e perdoado. Eu posso ver que sou justificado e pelo seu sangue sou lavado. E posso ver a sua graça e o seu favor sendo derramados sobre mim. Amém? Aleluia! Se Deus é por nós, quem será por nós? Deus abençoe você, que você tenha uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Não saia de onde você está.